Você já parou para pensar o que realmente é espiritualidade? Oi, eu sou a Bairavi e há 2 anos e meio eu venho buscando a minha espiritualidade sem religião. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho dessa minha caminhada com vocês. Para mim, a espiritualidade é uma filosofia prática, é algo que precisa ser sentido, ser vivido, assim, sabe? Com uma força do seu âmago ali com todo o seu interior, toda a sua vontade de fazer acontecer. E é muito diferente de religião, sabe? É algo que vai além das crenças, vai além daquilo que a gente costuma ver por aí. Para mim, a espiritualidade é algo sobre você com você mesmo. Ela não diz respeito ao mestre que você segue, ela não diz respeito a religião, ela não diz respeito à forma como você acredita na espiritualidade, mas ela diz respeito sobre você e a sua prática e a filosofia que você pratica na busca da sua espiritualidade. A ideia central da espiritualidade é que o mundo é movido por energia. A física quântica já comprova isso hoje, que nós somos energia em diferentes estados. Energia condensada se torna matéria. Nós temos impulsos elétricos que coordenam o nosso corpo. Nós temos o calor como uma forma de energia. Nós temos outras séries de formas de energia governando o universo, inclusive a própria matéria escura, que atualmente foi descoberta pela física quântica, e uma série de outras formas de energia que nós vemos. Então, se nós somos energia e o mundo é governado por energia, logo nós somos uma parte da energia que movimenta o mundo. Essa energia que coordena o mundo que nós chamamos como o quê? Alguns chamam de universo, outros chamam de Deus, outros simplesmente veem como uma força maior. E a espiritualidade, ela é quando a gente entende que nós fazemos parte desse todo. Então, nosso espírito, a nossa energia, ela vem da energia do todo. Então, se existe uma energia que coordena o todo, logo, nós somos uma pequena fração dessa energia condensada em matéria, vivendo uma vida terrestre, no caso, né? Porque nós vivemos na Terra, então vivemos uma vida terrestre. E, assim, na minha crença, quando a gente morre, nós passamos da nossa existência material e voltamos a nossa energia para a nossa existência com o todo, ou seja, nós nos conectamos de volta com o todo. E aí que vem o questionamento. Então, a espiritualidade, o que é essa busca pela espiritualidade? Por que a gente busca a espiritualidade? Porque quando ainda nessa existência material, vivendo no nosso corpinho humano aqui, nós conseguimos nos conectar com essa energia maior. E existem vários caminhos para fazer essa conexão. Então, o que acontece? Essa força maior que existe, essa energia, ela é como o oceano. E nós somos como pequenas frações, pequenas gotas desse oceano, que estamos vivendo uma vida individual. E quando nós conseguimos mergulhar nesse oceano, então nós nos conectamos com essa energia toda. E aí a gente busca essa conexão, a gente busca se conectar e mergulhar nesse todo por uma série de razões. Primeiro, quando a gente tem dor, trauma, problemas e a gente começa a viver no automático. E a gente começa a se sentir perdido. E a gente faz todo dia e não chega a lugar nenhum. Sente que a vida está escorrendo pelos dedos e as coisas não estão acontecendo. E aí você percebe que você não está fazendo aquilo que realmente te faz vibrar o coração, aquilo que deixa sua energia renovada. Você percebe que está só retirando energia, fazendo, mas não está te nutrindo de verdade, não está
ampliando a sua conexão com essa energia do todo para ela te retroalimentar. Aí o que acontece? Depressão, ansiedade, medo, dúvidas, insegurança. E aí você cai e entra no modo automático. Começa a repetir padrões conhecidos para que você continue fazendo aquilo que você sempre soube fazer e que te dê, de certa forma, confortável. Confortável assim, porque você vai estar repetindo um processo conhecido. Não que esse processo de fato seja confortável. Muitas vezes você tem dor, você tem sofrimento, você tem trauma. E você vai ficar ali, vivendo aquele processo que o seu corpo aprendeu a fazer e aquilo ali tá bom pra você. E aí, um belo dia você vai ter um start, vai pensar assim, poxa, o que eu tô fazendo na minha vida? O que eu vou fazer agora? Aí você vai lá e decide buscar a sua espiritualidade. Porque você chega basicamente no fundo do poço, ou quase lá, ou até passa desse fundo do poço, e percebe que a vida que você está levando é uma vida vazia. E aí você quer sentido, você quer dar propósito à sua vida. Então você vai buscando a sua espiritualidade. E aí, quais os caminhos que você pode buscar essa sua espiritualidade, gente? Isso é muito pessoal, é muito particular. Cada um tem o seu jeito de fazer isso. Cada um vai buscar a sua maneira, tá bom? Por quê? O nosso cérebro, ele é plástico. A gente tem a neuroplasticidade. E ele vai entender que que essa sua busca pela espiritualidade, ela é real quando o seu corpo sentir. E para o seu corpo sentir, você precisa fazer isso todos os dias. Você não pode fazer isso só aos domingos na igreja. Você não pode fazer isso orando uma vez na semana. Você não consegue fazer isso praticando uma yoga uma vez na semana, meditando uma vez na semana. Você não consegue buscar a sua espiritualidade uma vez na semana. E aí que entra. O que você vai fazer todos os dias que te deixa bem? Que você sente que você gosta de fazer e que você percebe que é esse o caminho que você quer fazer na sua vida todos os dias. Tem gente que gosta de ler a Bíblia, tem gente que gosta de ler aquele Café com Deus. Eu amo meditar todos os dias antes do sol nascer. Cada um vai escolher aquilo que é melhor para si, que traz paz para o coração, que traz alimento para a mente, que faz o seu cérebro se acostumar com aquele hábito e ativar o córtex pré-frontal, criar essa conexão com o presente, com o aqui, com o agora e com os sentidos do seu corpo. Porque a gente já vem vendo isso na neurociência, tanto quanto a espiritualidade sempre falou. É conexão corpo, mente e espírito. É a nossa energia conectada com o nosso corpo e com o que o nosso corpo sente, conectado com a nossa mente, com o que a gente pensa. Isso abre espaço para presença, para você estar presente ali, naquele momento você está 100% presente, prestando atenção em cada detalhe de tudo que te cerca e tudo que te rodeia. É aí que você vai conseguir perceber as oportunidades bonitas da vida e sair desse modo automático. Porque o modo automático ele faz você repetir os mesmos padrões todos os dias. Mas o modo presença, ele faz você perceber qual é a melhor atitude, a melhor ação. Você não faz porque está acostumado, você faz porque é aquilo que você sabe, sente e percebe, vê, enxerga que é o melhor caminho naquele momento. E pode não ser o mesmo caminho do dia anterior, pode ser outro caminho. Mas a sua intuição tá tão refinada, você tá com a sua energia tão conectada com a energia do todo que você sente, você sabe, o seu corpo sente, a sua mente traduz, entendeu? É, é esse o caminho, gente. A espiritualidade para mim é isso, sabe? É por isso que eu pratico yoga todos os dias, medito todos os dias, porque é o que eu sinto que me conecta comigo mesma e que faz o meu corpo sentir, entender, perceber e estar presente. E aí, quando você tem um objetivo nessa vida,
e você olha assim, meu propósito é X, e aí todos os dias você se propõe a executar algo que te leve a esse propósito, não vai ser um caminho fácil, mas vai ser um caminho muito interessante. Você vai conseguir se enxergar de tantos ângulos que é quase impossível você ignorar. E a consciência que você cria nesse processo, de perceber quem você é, de perceber aquilo que te cerca, as pessoas que te cercam, é algo assim que traz a sua clareza mental, abre espaço para clareza mental, para você olhar para as coisas e ter uma opinião sobre as coisas. E não, é assim porque é assim. Não é assim. Por que que tal situação acontece todos os dias dessa mesma maneira? Por que que fulano de tal faz isso dessa mesma maneira todos os dias? Será que eu quero me manter perto dessa atitude? Será que eu quero me manter perto disso? Ou não? Abre espaço para escolha. Sair do automático e ter presença abre espaço para escolha. E é onde você começa a criar a vida que você deseja. É onde as coisas começam a acontecer. Então, espiritualidade é quando você entende que a sua energia é o seu bem mais precioso. E que o meio que você vai fazer essa sua energia se conectar com a energia do todo e vibrar na frequência mais alta é o que vai fazer a sua vida andar. E você pode ficar anos patinando em um local que não é para você, vivendo uma vida que não é para você, com uma energia, com a sua energia lá embaixo, e não vai saber por quê, até você encontrar aquilo que é para você. E aí então tudo vai fazer muito sentido, muito mesmo. Bom, agora eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o caminho que eu escolhi. Eu pratico yoga há 8 anos, comecei em 2018. Eu me apaixonei porque o yoga, ele te ensina a fazer a respiração diafragmática. E essa respiração já foi comprovado pela ciência que ela regula o eixo HPA, que é hipófise, adrenais e hipotálamo. E esse eixo, ele regula a liberação de cortisol. E o cortisol é o que gera o estresse. Quando a gente está com altos níveis de cortisol, a gente está mais estressado. Então, quando a gente regula a liberação de cortisol, a gente regula a ansiedade, regula o estresse, regula essa resposta automática de luta ou fuga. O yoga também, ele coloca o nosso corpo num estado de segurança. Nós temos dois sistemas nervosos no nosso corpo: sistema nervoso parasimpático e sistema nervoso simpático. O parasimpático, ele é aquele sistema nervoso que autônomo, que o seu corpo ele assim se autorregula sozinho. Ele é o da calmaria, assim. Quando você está com o sistema nervoso parasimpático ativado, você fica mais calmo. Ele é o estado ventral do nosso corpo, pela teoria polivagal seria, né? E quando a gente está com o simpático ativado, significa que a gente está no modo de luta ou fuga. O que é isso? Significa que a gente está com a amígdala ativada, liberando muito cortisol, muita adrenalina, e a gente está em situações de luta ou fuga, situações que acontecem que a gente tem que escolher. Tipo, meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? A gente vai para um lado, vai para o outro lado. Alerta. A gente está sempre ali, ó, pronto para o ataque. A gente está extremamente alerta porque a gente sabe que alguma coisa vai acontecer. A ansiedade nada mais é do que um estado de alerta. A gente fica em alerta o tempo todo, com medo do futuro, com medo do que vai ser, com medo das coisas não darem certo. Então a gente fica em alerta o tempo todo, com cortisol elevadíssimo. E aí o que acontece? A gente colapsa. Quando a gente fica muito tempo em estado de alerta, vivendo assim com o sistema nervoso simpático ativado, a gente colapsa. E é onde vem a depressão. Então, ao praticar yoga, nós colocamos o nosso corpo em posturas que vão demandar um certo esforço, uma certa flexibilidade, e nós vamos respirar pelo diafragma. O que acontece? Nós vamos ativar o sistema parasimpático na respiração. E aí, meus amigos, é aí que a mágica começa a acontecer. É aí que você começa a ficar em situações complicadas, mais rígidas, posturas mais difíceis de serem executadas, com o corpo relaxado. E aí seu corpo começa a entender
que ele não precisa ficar nesse modo de luta ou fuga o tempo todo, que ele pode ficar relaxado mesmo estando sob pressão. E aí começa toda uma regulação interna. E quando eu comecei a praticar yoga, eu praticava basicamente por causa dessa finalidade. E eu achava o máximo quando o professor falava assim: bota a perna pra cima, o joelho aqui na orelha, ou a outra mão passar lá atrás, e então. E relaxa. Eu falei, amigo, eu não tô nem conseguindo fazer a postura, como é que eu vou relaxar nessa postura? A gente ficava zoando muito, mas era muito isso que acontecia. Eu não tinha elasticidade nenhuma, minha mão não alcançava meu pé. Aí, com o passar das aulas, eu fui melhorando tanto. Eu nem acreditei. Eu falei, gente, que loucura, né? Eu amava praticar, mas aí, infelizmente, o projeto lá que eu tava participando acabou, eu não consegui mais fazer. E aí, eu voltei a praticar em 2019 por aplicativos, depois por livros, fui aprendendo sozinha, veio a pandemia. Aí na internet surgiu muita gente produzindo conteúdo e isso me ajudou muito a aprender, a ver onde eu estava errando. Eu comecei a me filmar mais também para entender o que eu estava fazendo de errado. E aí, quando foi 2023, eu decidi fazer um curso. Eu falei, não, gente, yoga para mim é uma ferramenta fenomenal, é algo que eu gosto muito. Eu quero trabalhar com isso. Fiz um curso de yoga terapia através do Instituto Ananda Nilayam, que é um local onde eu tenho muito amor no coração. Eu vou todo ano pra lá. Eu amo esse lugar. Eu amo as pessoas que fazem esse lugar acontecer. É muito amor envolvido. E eu aprendi sobre o Tantra Yoga, que é uma filosofia prática, que é uma filosofia encantadora, de devoção, de entrega e de conexão. O nosso mestre, o Sri Sri Anandamurti, ele repaginou o Tantra Yoga original da Índia, que é aquele yoga de Shiva, aquele yoga de Krishna, que tem datado de mais de 10 mil anos. Ele é um Sri Anandamurti. Ele viveu na Índia entre a década de 20 até os anos 90, que ele faleceu em 1990. E ele criou o Ananda Marga com o intuito de estudar mais sobre o yoga, de estudar mais as filosofias da vida. Ele desenvolveu um novo sistema político, ele desenvolveu escolas pautadas nessa filosofia do yoga, da entrega, da devoção. E eu aprendi toda a filosofia do yoga através desse curso e aprendi uma nova forma de praticar o yoga, que é esse yoga mais puro da Índia mesmo. É um yoga mais calmo, utilizado para regular o sistema endócrino, a nossa energia, ela tem campos energéticos no nosso corpo, chamado chakras, e esses campos energéticos, eles estão conectados com glândulas endócrinas e a energia que a gente inala através do prana, através da respiração, a gente pode direcionar ela para os chakras. E essa energia vai auxiliar a regular a produção de alguns neurotransmissores em algumas glândulas endócrinas, especialmente através da prática de asanas. Por quê? Os asanas ou as posturas de yoga, elas comprimem algumas glândulas de algumas formas, assim, sabe? Massageia, comprime, e junto com a respiração, exalando, fazendo algumas paradas de respiração, eles ajudam a regular esse órgão e a produção desse órgão. E isso faz com que a gente regule o nosso sistema nervoso central. Logo, a gente se prepara para meditar. Quanto mais regulado o corpo, quanto mais a gente estiver no controle, mais a gente consegue meditar e ativar o córtex pré-frontal. Ativando o córtex pré-frontal, a gente para de ser a pessoa que vive no corpo e passa a ser o observador do corpo e do que passa pela mente e do que passa por nós. Então, a espiritualidade, para mim, dentro do Tantra Yoga, é meditação, práticas de asanas, regulação hormonal e conexão energética com a energia do todo. Me alimentar da energia do todo, utilizar essa energia para regular o meu corpo material e me dar força para continuar meditando
e continuar me conectando com essa energia todos os dias. É uma prática diária. E o Tantra Yoga entrou na minha vida no momento que eu estava perdida, extremamente no automático, sem saber para onde ir ou o que fazer. E quando eu vi essa oportunidade, eu agarrei com as duas mãos e não soltei mais. Fazem 2 anos e meio que eu pratico essa modalidade de yoga, que eu medito, que eu busco a minha conexão interior. E cada dia mais eu tenho mais clareza do meu propósito, do que eu quero fazer da minha vida e como eu quero fazer isso. E, se for do seu interesse continuar me acompanhando, continuar vendo o que eu vou desenvolver por aqui nesse canal, sobre espiritualidade, sobre neurociência, sobre yoga, sobre autoconhecimento, sobre alimentação, porque sim, tem muita coisa envolvida assim. Se inscreva no canal e ative o sininho e nos vemos nos próximos vídeos. Gratidão!